a unção do Espírito. Onde você chegar, você leva a presença do Senhor. E onde a presença do Senhor está, tudo muda. Aquele que está enfermo, aquele que está desviado, vai voltar. Aquele que nunca foi alcançado pela palavra, vai ser alcançado. Aleluia! É um tempo de avanço, é um tempo de crescimento no Espírito, aleluia, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. O Senhor está liberando sobre a sua vida um tempo de crescimento. Aleluia! Você crê nisso, meu irmão? É um tempo de crescimento. Não é tempo de lamentar mais. Não é tempo de lamentar mais. Não é tempo de choro mais. É o tempo da fé. É um tempo da fé. Quando nós falamos a palavra de Deus, são como bombas no mundo espiritual. Está descendo dos céus força, vigor, força, vigor, força, vigor para sua família. Aleluia! É o tempo de estabelecer laços mais próximos. Assim diz o Senhor. É tempo de estabelecer laços mais íntimos. Aleluia! Coisas extraordinárias o meu Espírito vai fazer nesses últimos dias, diz o Senhor, e fará por meio do meu povo, por meio da minha palavra. Quando você fala a minha palavra, o meu milagre acontece. Há uma explosão no natural. Eu libero a bênção dos céus. As bênçãos caem dos céus como raios poderosos que vão transformar aquilo que não tem vida em vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você pode ver. Aleluia. É o tempo de expansão do Espírito. É um tempo de expansão. Quando tudo no natural não está dando muito certo, a unção vem e faz toda a diferença. Você tem provado disso. Não é com suas forças e suas habilidades, mas é a unção do Espírito. Sempre vai ser, sempre vai ser, sempre vai ser. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senta um pouco, amados. Fica no mesmo Espírito. Aleluia. Não é porque você sentou que a unção não está aqui, amém? Ela vai continuar. Continua aí avivado, fervoroso. Aleluia. Dê uma glória a Deus. Sabe, meu irmão, meus irmãos, o Espírito de Deus tratou nessa semana comigo sobre crescimento. Um tempo de crescimento. E eu vi o nosso pastor falar muito sobre isso, falando para a liderança, falando para os ministros. E o Senhor nos trouxe a lembrança, um texto. E nós vamos aprender um pouco mais do Senhor, entender o que o Senhor quer para nossas vidas nesses últimos dias. Amém? Eu creio que há uma palavra de Deus liberada dos céus para nós nessa noite. Não importa quem esteja exatamente falando ou pregando, mas importa que o Espírito de Deus está transmitindo algo nessa noite. Nós somos simplesmente vasos. Amém? Filhos de Deus, mas também podemos ser usados por Deus para transmitir algo do Espírito. Então, eu orando, o Senhor me trouxe a memória. Eu estava lembrando sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. E muitas vezes quando nós ensinamos ou cremos e aprendemos, nós queremos anular nossos 5 sentidos. Mas os nossos 5 sentidos que o Senhor nos deu, também foi para usar para o reino. Nós sabemos que nós somos um Espírito,
Possuímos a alma e habitamos no corpo físico, mas temos que entender que quando o Espírito Santo nos afeta por dentro, vai ter uma reação por fora. Nossos ouvidos vão estar mais aguçados à voz do Espírito. Nossos olhos vão ver aquilo que Deus quer que nós vemos. Até o cheiro, até o toque. Aleluia! Então deixe que o Espírito Santo invada a sua vida por inteiro. Não limite a ação do Espírito. Então quando o Espírito vem sobre as nossas vidas, nós podemos ver, podemos sentir e ouvir. Então, eu comecei a fazer uma leitura daquilo que Deus tem falado nesses últimos dias. Através da liderança. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus tem falado, a nossa liderança. Porque de fato, nós estamos debaixo de uma obediência que tem uma missão. E nós estamos aqui estendendo aquilo que Deus deu ao pastor John nessa cidade, nessa igreja local. Então, quando nós cremos, quando nós percebemos, pelos olhos espirituais, pelas percepções do Espírito, nós entendemos que há um crescimento espiritual necessário que aconteça. E eu percebo que, abra lá por favor, para fazer nosso versículo base aqui, em Isaías 54, versículo 2. Aleluia. Estou tentando desacelerar a coisa aqui para poder passar o que eu tenho para passar. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Isaías 54, versículo 2. Esse texto, o Senhor vem ali animando a Israel. Israel tem passado muito tempo por situações difíceis, nós sabemos. Não vou trazer um contexto tão grande, porque eu tenho algumas coisas para falar. Mas esse texto, eu destaquei esse versículo para podermos aplicar hoje. Amém? Veja só, diz assim: alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Amém? Então tem 4 coisas que eu queria pontuar aqui só nesse versículo. Amém? Primeiro é alargar a sua tenda. Quando nós vimos essa figura de linguagem, ou essa ilustração que o Senhor sempre traz na Bíblia, ele sempre fala sobre crescimento. Amém? Alargar as tendas. Naquele tempo, isso era uma figura de linguagem para aquele povo, que ele poderia entender o que era aquilo. Por muito tempo, o povo de Israel, as tendas eram pequenas, perseguido, pouca terra, oprimido. E Deus disse: agora não, alargue as suas tendas. Sempre Deus traz uma ilustração natural, para trazer uma mensagem espiritual para o seu povo. Então ele fala: alargue a sua tenda. E eu botei aqui algo de destaque: prepare-se para o crescimento. Então Deus quer que nós temos uma mentalidade de crescimento. Não adianta alguém ficar falando, e nós como corpo de Cristo só assistindo. Não. Deus que quer trazer para nós uma mentalidade de crescimento. Sabe quem não quer crescimento da igreja? É o diabo, amados. E pessoas mal informadas. O pastor costuma falar para nós, pastores, recentemente eu estava reunião, ele falou: não quero que vocês pensem pequeno. Eu não quero só uma igrejinha. Eu quero que vocês pensem alto. Por que isso, amado? Não é arrogância, não é prepotência, não é ostentar nada. É crer como Deus crê. Sabe que Deus quer alcançar todo mundo, amado. Toda a nossa família, como foi falado aqui, profetizado, declarado. Toda a nossa família. Todos os nossos vizinhos, todos os nossos colegas. Então precisa de alargar as tendas, meu irmão. Ele fala sempre: olha, nós estamos ainda pequenos. E eu, meu Deus, pequenos. Por que, amados? Nós temos que ter uma visão que Deus tem. É alargar as tendas e se preparar. Aí eu botei aqui, ó, planejamento e organização. Sempre Deus trouxe isso. Planejamento e organização. Deus vai sempre nos inspirar para planejarmos coisas para o reino de Deus. Eu entendo que quando nós vemos para cá, isso seja no louvor, seja no diaconato, qualquer departamento, nós não estamos aqui por acaso.
Nós planejamos antes, nós desejamos antes estar naquele lugar. Planejamos chegar na hora certa. Planejamos meditar na palavra para transmitir certo para a UDI, para a igreja de criança, para o louvor, para o povo como pregador. Então há um planejamento da parte de Deus. Deus, quando nos viu, houve um planejamento nos céus para que as coisas aconteçam aqui na terra. Há um planejamento entre a Trindade para que as coisas aconteçam. As coisas não acontecem de qualquer forma. Não pense que a minha e a sua vida deixa a vida nos levar de qualquer jeito, não. Há um planejamento divino para nós. E nós temos que ser imitadores dele. E o outro ponto é que nós temos que ser organizados. Muitas vezes nós pecamos no planejamento, somos organizados, mas uma coisa completa a outra. Nós temos que ser diligentes. Então, para que a coisa cresça, recentemente falando com o pastor sobre Panatinga, e Deus tem me dado algumas inspirações. Deus disse, olha, agora sente, fique com o povo, planeje, se organize, doutrine, e depois você vai fazer aquilo que mais para frente, outros passos. Porque o planejamento vem antes. E quando você é organizado, a coisa não vai andar de qualquer jeito. Vai andar como Deus quer, organizado. Isso influencia todas as nossas áreas. Sabe, quando nós falamos na vida financeira, a nossa vida financeira também é importante para o reino. Porque nós somos uma pessoa, não planejamos as nossas coisas, não somos organizados as nossas coisas, nós não vamos ser uma pessoa fluente no reino. Porque vamos estar sempre devendo, sempre com problema. Então Deus não quer isso para nossas vidas. Então planeje, se organize. Porque o tempo de crescimento chegou, meu irmão. O tempo de crescimento chegou. Ah, mas não estou vendo nada, tem algumas pessoas faltando. O tempo de crescimento chegou. Entenda isso. Aleluia. O outro ponto que o versículo fala aqui, ele fala sobre: estenda bem a cortina da sua tenda. A cortina da tenda, ela vinha sobre. E ele pediu para esticar. E eu peguei isso. E o entendimento que eu tive sobre isso é: inclina-se às direções do Senhor. Sabe, quando nós entendemos que tem algo sobre nossas vidas, entendemos que há um poder, não só dentro que nós, na presença do Espírito Santo dentro de nós, mas vem o Espírito sobre nós. Então as inspirações vêm sobre as nossas vidas também. O guiar do Espírito também, ele pode guiar por dentro e também mostrar por fora também, através da inspiração do Espírito. Pode dar visão. Então, muitas vezes nós ficamos pensando que está num lugar bem confortável e tal, muito bom. Mas Deus tem algo maior. Essa unção vem sobre as nossas vidas, que nós temos que se inclinar para Ele, para o querer dEle. Para que essa unção venha e venha desbravar lá fora, meu irmão. Nós não fomos chamados para ficar em quatro paredes. Nós somos a eclésia, chamados para fora. Se esse evangelho que nós pregamos, se essa organização, esse planejamento não for para que possamos nos inclinar à vontade de Deus, não vale de nada. Vamos nos tornar mais um clube social na cidade. Mais alguns grupos. E o cuidado que Deus tem, sabe, quando nós nos inclinamos ao querer de Deus, nós não precisamos desobedecer a palavra de Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Há muitas vozes no mundo, mas existe uma voz dentro de você que pode lhe guiar, e você tem que se inclinar a ela, porque a voz que você vai se inclinar, você vai se parecer com ela. Então não importa só ter planejamento e organização, se você não se inclina à vontade de Deus. A unção que vem sobre a sua vida é importante. Muitas vezes nós pregamos: eu não vivo pelo que sinto. Amém, é isso mesmo. Mas nós precisamos muito ver, sentir, ver. Sim, não vivemos por aquilo que sentimos nem tocamos, não. Mas, sabe, nós precisamos sim ter experiência com o Espírito Santo vindo sobre as nossas vidas. Quanto tempo nós ficamos umas pessoas com muita informação, amado, com muita aprendizado, mas muitas vezes ficamos secos, só observando o que está acontecendo. Não seja uma pessoa que esteja observando o que está acontecendo, seja uma pessoa que está dentro da coisa. Nós somos chamados para ser guiados por Deus. E quando nós nos rendemos, nos inclinamos ao querer de Deus,
nós vamos conseguir entrar no propósito daquilo que Ele quer para nossas vidas. E não tem algo melhor na vida, amados, de primeiro nascer de novo e depois saber o propósito que nós nascemos de novo. E muitos crentes ainda não sabem. Nascer de novo ele não sabe. Você é útil para o corpo de Cristo. Você não nasceu de novo para estar sentado, olhando, ver um louvor, ver uma palestra, uma pregação, não. Você foi chamado para influenciar. Em Atos, quando o povo recebeu aquela unção sobre a vida deles, não era só os apóstolos, os pregadores, os pastores que pregavam, não, era todo o povo, eles tinham favores com os homens. E nada mais podia prender eles. Nada mais, quando eles não podiam ir, eles enviavam com o seu dinheiro. Sabe por quê, amados? Deus está estabelecendo em nós princípios de reino. E um dos princípios de reino é se inclinar ao querer dele. Estender as cortinas do templo não, desculpa, da tenda. Então, o terceiro ponto, que está dentro desse versículo também, diz assim: estique suas cordas. Isso, na verdade, o Senhor está dando ordem mesmo. Ele não está pedindo, não. Se você olhar o versículo, ele está dando ordem. Estique as suas cordas. O que é isso? Quando você vai fazer as tendas, na época, se você não esticar bem as tendas, ela vai ficar troncha, não vai ficar uma coisa legal. Não vai te proteger bem. Na época, não ia proteger bem. Mas quando você estica bem as cordas, ela fica toda ajustada, toda no nível. Sabe o que é isso? Caráter. E isso muitas vezes não é fácil, mas vai resultar em grandes resultados lá na frente. Quando você deixa que o Espírito Santo estique, e você consegue se submeter ao querer de Deus, treinando o seu próprio caráter. Sabe, coisas nas nossas vidas precisam melhorar. E quando um homem deixa que Deus trate com você com seu bom caráter, para trazer um bom caráter para você, amados, em tudo que você vai fazer, vai ter constância, vai ter segurança e permanência. Porque isso faz parte do caráter de Deus. Um tempo atrás, o pastor falou sobre o caráter de Deus. Ele é constante. Então, quando você estica a corda, muitas vezes vai doer, não vai ser confortável, porque você tem que se alinhar àquilo que Deus tem para nossas vidas. E o nosso querer muitas vezes quer falar mais alto. Não é assim não. Aí nós submetemos ao bom caráter de Deus. Sabe, tem coisas nas nossas vidas que precisam ser esticadas e ajustadas, só que muitas vezes nós não queremos se submeter. Mas quando olhamos, deparamos com a presença de Deus, nos deparamos com o caráter de Deus, nós dizemos, não, eu tenho que ser igual a Ele. Ele é meu exemplo. O caráter dele é perfeito. Então, quando você olha para uma casa desajustada, empenada, mal feita, para os tempos de hoje, é que alguém não teve diligência de fazer a coisa da forma certa. Não seja uma casa que tende, não, seja uma casa aprumada, com os alicerces bem fundamentados. Mas para isso acontecer, nós temos que olhar para o caráter de Deus e dizer, muitas vezes nós olhamos, meu Deus, está tão longe, tem tanta coisa para ajustar, mas a palavra fala que nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo. Muitas vezes nos desanima. Meu Deus, tanta coisa, Ele é perfeito, nós sabemos que Ele é perfeito, mas meu Deus, Ele disse que é possível imitar Ele, então eu vou acreditar naquilo que Ele está falando. E nós olhamos aqui, eita, está muito longe de eu chegar a essa perfeição. Entenda uma coisa, o Espírito Santo está conosco. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus conosco. Ele está conosco. Ele vai nos ajustar. Ele vai nos guiar. Aleluia. Aleluia. Amados, Deus quer que nós sejamos milagres para pessoas. Mas que nós sejamos milagres sim, mas que nossas vidas sejam ajustadas para que um dia, aquela pessoa que talvez receba uma bênção da sua vida, não te veja desviado dos caminhos.
o que está acontecendo? Pessoas recebem a influência de Deus, mas não tratam o seu caráter e desvia dos caminhos. E hoje nós temos exemplos, maus exemplos lá fora. Pessoas que pregavam, que pessoas estavam no nosso meio, servindo, e hoje estão fora. O bom caráter vai trazer sustentação para o seu ministério, para a sua casa, para a sua vida. Porque Jesus não fazia só simplesmente milagre, fazia muitos milagres. Mas quando olhava para ele não via defeito nenhum. Eu sei que nós tendemos a ter falhas, amados. Ele é perfeito. Mas nós temos que nos esforçar. E esse esforço requer força mesmo. Aleluia. Deus está trazendo, amado, um tempo de crescimento. Mas precisamos de ajuste. Para podermos crescermos sadios. Existem muitos lugares que o crescimento é notório, mas não são sadios. E Deus não quer isso. Aleluia. Olhamos para muitas igrejas, amados, tanto no tempo de Jesus, nos nossos tempos, entendemos que pessoas estão crescendo, igrejas estão crescendo, estão se multiplicando. Habilidades naturais, coach, coisas estão acontecendo, nada errado com isso. Mas sabe, amados, não há constância, não há referência. Quando vai procurar, cadê aquele homem que pregava tão bem? Cadê o homem que quando ele falava, ele punha as mãos e as coisas aconteciam? Está desviado. Não, amado, o bom caráter vai nos manter em pé. E todos nós precisamos tratar o nosso caráter. Todos nós precisamos nos espelhar nele, olhar para ele, esticar com força. Nosso Deus não é mau caráter, ele tem um caráter excelente, digno de ser espelhado. Aleluia. Às vezes nós ficamos calados. Aleluia. E o quarto ele fala assim, ó: firme suas estacas. E eu começo a meditar nisso, começo a perceber fundamentos da fé na palavra. Ultimamente eu tenho ministrado muito na Panateiga sobre fé. Deus falou comigo para falar sobre isso. E os fundamentos da fé que eu aprendi há muitos anos atrás, o Senhor começou a trazer de novo. Porque nós temos que voltar para a palavra sempre. Sempre. Ela é o norte da nossa vida. E os fundamentos da fé na palavra de Deus vai nos trazer segurança. Porque se você anda sem um fundamento, você anda penso. Você anda torto, você anda na incerteza. Você não tem um fundamento. Mas muitas vezes a nossa mente muitas vezes esquece de alguns fundamentos. Nós temos que trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. A palavra sempre vai nos dar esperança. Quando olhamos para um mundo mau, que vai de mal a pior, e olhamos, não, o governo tal lugar vai acontecer isso, tal prefeitura, igual o governador fez isso. Sabe, se nós não tomarmos cuidado, essa influência negativa vai afetar a nossa fé, e nós vamos desfalecer na fé. Mas nós temos que voltar aos fundamentos da palavra de Deus. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Sabe, muitas vezes nós achamos isso, já falou tanto isso, nós falamos, vamos continuar falando. Sabe por quê, amados? Isso é o primeiro princípio que Deus criou o mundo, os céus e a terra. Foi falando. Então, quando nós fundamentamos a nossa fé na palavra de Deus, nós vamos lutar em dois pensamentos. Deus vai falar, eu creio e acabou-se. Deus falou, eu creio e acabou-se. Não vamos cogitar em dois pensamentos. Porque a palavra de Deus nos traz substância. Nos traz alinhamento dentro de nós. Para suportar os tempos maus. E há um tempo de crescimento muito grande, amado. Há uma explosão no espírito, no mundo do espírito, eu percebo. Mas tem algumas coisas que precisamos ajustar dentro de nós.
para que as coisas comecem a acontecer com mais velocidade. E entender, Deus falou para esse povo lá em Isaías profetizando através de Isaías. E algo interessante no versículo 3 e 4, ele fala sobre o que não, tratando com o medo do povo. O medo é um impedimento para o crescimento. O medo vai ser sempre uma barreira para que possamos avançar com fé. Fé é certeza. E o medo é um impedimento. É uma barreira. E muitas vezes o medo vem sutilmente minando o nosso coração. E muitas vezes quando nós nos alinhamos com a palavra e pensamos que estão perdendo tempo. E vem o medo, dizendo, você não vai conseguir. Você está vendo onde é que você está? Eu posso dizer algo para você, meu irmão. O Senhor me deu uma palavra naquele ano da pandemia. Em Efésios 5 fala, aproveite cada uma oportunidade. Isso eu carreguei até minha vida. O que quer dizer isso? Sejam momentos ruins, sejam momentos bons. Aproveite cada oportunidade. Por quê? Porque os tempos são maus. Mas antes, rende graças ao Senhor. Comece a cantar, a fazer cânticos ao Senhor. E não teve um tempo maior da minha vida que eu me esforcei tanto. Eu tinha tempo, graças a Deus. Então mergulhei, meu irmão. E a mente, e o dinheiro dos meninos, o leite dos meninos, e o aluguel, e sei o que, vai ir a comida, e vai chegando. Pai, obrigado. Criei, por isso falei, eu não sou um desocupado. Nunca fui. Então, enquanto eu fazia as coisas adorando ao Senhor, o Senhor fazia por mim, os céus faziam por mim. E Deus começou a fundamentar dentro de mim. O medo passou longe, o medo tentou chegar, bateu na porta, mas teve que ir embora. E eu comecei a cantar, eu não sou mais escravo do medo. Porque um dia o medo tentou bater na minha porta. Mas sabe, para os dias de hoje, Deus tem um outro entendimento para nós. Nós vivemos um tempo que o medo está assolando o mundo. E as igrejas também. Que nós ainda estamos aqui nesse contexto. E as pessoas estavam querendo vir para a igreja. Eu lembro, e nós ficamos naquela expectativa. Não, quando voltar, o negócio vai lotar. Aí começou, lotou. Aí sabe o que aconteceu? Os fundamentos que eu acabei de falar não foi concretizado dentro do coração. Aí o que é que vai acontecer? Se tem culto quinta, não vou na quinta não, só é cultural. Vou só domingo à noite, porque domingo à noite é um lugar, um momento legal. O que é isso, amados? Não fundamentar a sua fé nas coisas certas. Para que haja crescimento sadio, nós temos que fundamentar a nossa fé na palavra. Abra, por favor, em 1 Coríntios 3. Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce, é o fundamento. O que é que Jesus fazia nos momentos maus? Orava. O que é que Jesus fazia nos tempos? Ele ia para congregar. Ele estava com os discípulos, ele estava no meio do povo. Muitas vezes tinha pessoas querendo matar ele ali no meio do povo e ele estava lá. E nós muitas vezes, amados, por um momento de cansaço apenas, queremos, de uma hora e meia, queremos estar em um culto, amados. Isso não é admissível para nós, mas nós temos que fundamentar a nossa fé em Deus, porque se nós não fundamentarmos a nossa fé em Deus, nós não queremos vir para culto nenhum. Eu só gosto do culto domingo à noite porque é o pastor, ele vai me ver. Isso é motivação errada. Isso não é sua fé fundamentada em Deus, é fundamentada no pastor e você vai desfalecer. A nossa base é Cristo. O nosso fundamento é Cristo. A nossa centralidade é Cristo. Não existe outro. Para que haja um crescimento sadio, precisamos fundamentar a nossa base no alicerce chamado Cristo. Se é para adorar, temos que fundamentar
a nossa fé na palavra para adorar. Eu estou com sono, mas eu vou adorar. Eu estou cansado, mas eu vou adorar. Eu não quero ir hoje, mas eu vou para adorar. Um adorador, ele não vai passar prejuízo. Que aparentemente está tendo prejuízo, está deixando de ganhar dinheiro em algum momento. Sabe, amados, eu percebi, isso não é só para quem é pregador, pastor, qualquer coisa desse tipo, dos 5 dons, vamos dizer assim, ministeriais, mas para todo filho de Deus. A pessoa que ama, eu vejo o irmão Joãozinho, ele está lá, na oficina dele, ele se fecha mais cedo para estar aqui mais cedo para servir você, meu irmão. É um dos exemplos. E ele não é pastor, ele não é pregador, mas prega lá na oficina dele. Prega com a vida vindo para o culto cedo. Eu cheguei numa cidade, fui pregar uma vez, e quando eu cheguei, o culto já estava rolando antes do culto começar, 1 hora antes. Como é que isso acontece, amados? Quando nós somos apaixonados por Deus de verdade. Não é só o serviço, não é só ajeitar a cadeira. Isso é importante? É sim. É fundamental, é sim. Mas o mais importante é saber para quem estamos fazendo. Em quem nós somos fundamentados. Porque se o som ficar ruim, distorcido, se a coisa não está andando muito bem na harmonia, mas se nós perseverarmos na unção, nos fundamentos da fé, as coisas vão acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Nós vivemos aqui um tempo que apagou tudo aqui e foi um momento de mover do Espírito. Por quê, amados? Porque nossa fé está fundamentada em Jesus. Com luz ou sem luz, com doença ou sem doença, com dinheiro ou sem dinheiro, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa cura, nosso fundamento está nele. E nós vamos prosseguir nele. É um tempo de avanço. Nós não podemos estar vendo nada, mas está acontecendo, vai acontecer, está acontecendo, vai acontecer, meu irmão. E fim de papo. Cremos. A igreja está avançando. Mas não estou vendo nada disso, Miquel. Estou pensando, amém, problema seu. Sabe? Josué e Caleb. Vou repetir de novo essa história. Quantas vezes o Senhor mandar. 12 espias. Para olhar a terra de Canaã. E foram olhar. Vieram o relatório. Mais 2 deram relatório. Que realmente tinha gigantes. Tinha situações difíceis. Mas disse: o Senhor nos deu essa cidade. Lá tem uva. De fato, Deus disse que manda leite e mel. E manda sim. Há dificuldades? Há sim. Há milhões para acontecer, para chegar na nossa igreja? Sim. Há uma necessidade, mas está chegando. Não é 1000 não, é milhões, viu? Chegando. Sabe por quê, amados? Para Deus isso é besteira, meu irmão. É para nós que nós achamos problema com isso. Nós não estou aqui ostentando valores, não. Estou falando que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pastor, aquilo que você pensa ainda é muito mais. Porque a visão de Deus ainda vai muito mais. É só um deslumbre. Sabe, meu irmão? Aleluia. Mas Deus falou algo sério. Eu estava lembrando, falei agora de nesse tempo de Moisés. Eu lembrei algo importante. Nós sabemos uma história muito famosa de Moisés, que Deus pediu para falar a rocha e ele bateu na rocha. Lembra disso? E eu fiquei intrigado um tempo atrás com isso. Eu disse, meu Deus do céu. Ele mandou falar. O povo começou a irritar ele. Ele se arretou, meteu o pau na rocha lá e saiu. E o pior, que saiu água. Era melhor que não tivesse saído, né? Mas saiu água, meu filho. Sabe, eu quero dizer agora por Espírito para você. Não é porque as coisas estão dando muito certo, você está tendo muito lucro. É que Deus não mandou você fazer isso não, mano. E vai ter consequências pesadas. Cada nível de palavra que você recebe, há uma responsabilidade. Ele bateu na rocha, a coisa funcionou, pela misericórdia de Deus, para o povo. Mas entenda uma coisa.
Não é porque está dando muito certo que está certo na ótica de Deus. Então, quando eu falei aqui sobre as cortinas, inclinar sobre a questão da tenda, inclinar a vontade de Deus, muitas vezes parece uma loucura e nós não vamos entender. E muitas vezes nós vamos ter dinheiro para fazer as coisas. E muitas vezes nas nossas vidas nós temos muito dinheiro, mas estamos no caminho errado. E muitas vezes estamos sem dinheiro e ainda no caminho errado, pior ainda. Então eu disse, Senhor, eu estou sem dinheiro. Eu não vou para o caminho errado, não, vou para o caminho certo. E o dinheiro chegou, a provisão chegou, e Deus disse, você está no lugar certo, persevere. A perseverança vai trazer crescimento na sua vida. Avanço, avanço. Deus disse, acabou-se. Eu persevero com essa palavra. Não, mas não é bem assim não, Miqueias. Acontece assim, uma vez só. Aconteceu lá em Recife, lá em Campina Grande, foi assim. Aqui Deus tem uma missão, aqui Deus tem uma visão para Arco Verde. Não é para Campina Grande, não é para Recife, é para aqui. O que tem de funcionar aqui vai funcionar aqui. Deus é um só, amém. Mas Ele tem muito forma e graça. Tem habilidades. Tem pessoas diferentes da outra. Que agem diferente. Aleluia. Entenda, meu irmão. Estamos num tempo de avanço, de crescimento e expansão. Se você não está vendo, sentindo, eu estou vendo, sentindo, estou cheirando, eu estou pegando, eu estou tudo aqui hoje. Quando nós estamos guiados pelo Espírito de Deus, a palavra sempre vai ser o norte das nossas vidas. Não vamos vacilar. Ah, mas eu não estou vendo. Mas eu estou crendo. Você crê para depois ver. Você crê, depois vê. Você crê, depois vê. A fé vem antes. Crer vem antes. Se você disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, fará aquilo que você está falando. Sabe por quê, amados? Porque fé funciona. E nós somos da palavra da fé. Não podemos correr disso. Sabe por quê? A palavra da fé me libertou a sua vida. E nós vamos... Não, mas aí estou pregando. Não, vamos sempre estar alicerçados na fé, na palavra. Tudo que nós falamos sobre amor, fé tem que estar lá. Falar sobre perdão, fé tem que estar lá. Porque muitas vezes não temos muita coragem de pedir perdão ou aceitar muitas vezes o perdão de alguém. Mas pela fé recebemos e a coisa vai ser tratada, o amor. Pela fé, amados. Oh, glória. E Deus vai tratando, vai crescendo. E sabe, falando em perdão, não existe crescimento sem dar uma vida de perdão. Porque nós vamos vacilar um com o outro, amado. Ah, mas vai. Infelizmente. Somos diferentes, pensamos diferente. Temos em alguns momentos de deslize de carnalidade, estamos nos ajustando, um ajusta o outro. Você precisa se alinhar. Porque maturidade, sem perdoar ninguém, sem maturidade não. Você está perdendo seu tempo. Eu não estou falando de você perdoar a pessoa e ter que levar para a sua casa, não estou falando disso não. Estou falando de você passar teu coração livre, pegar na mão, Pai do Senhor, amém. Amém. Então, a fé serve até para isso. Então, quando fundamentamos a nossa crescimento na fé na palavra, vamos ter um crescimento sadio. Não vamos vacilar, como eu falei no início aqui. Pessoas que muitas vezes estavam pregando aqui, pessoas que estavam ministrando lá fora, pessoas que estavam sendo exemplo hoje estão desviadas, porque não conseguiu tratar o caráter, os fundamentos daquilo que Deus tem para ele. E o que acontece? Vão desviar. Não, amados, não devemos ser exemplos, maiores exemplos mais para ninguém. Mesmo no erro, nós temos que ser bom exemplo, de pedir perdão e mudar a rota, até nos erros. Não orgulhosos. Deus não tem parte com orgulhoso, com arrogante. Entenda uma coisa, meu irmão. O crescimento tem que ser sadio. Porque senão vai ter um crescimento desordenado. Capenga. O que está no coração do nosso pastor é crescimento. Ele fala, eu falei isso aqui, pastor, antes. Que o senhor sempre fala, não fique se acomodando em coisa pequena, cria grande, pensa grande. Ele fala para nós que
que ainda está pequeno, tem coisas maiores. E eu vibro com isso, meu irmão. Você está no lugar que a pessoa está conformada com tudo. É muito chato, é muito morgado, meu irmão. Misericórdia. Acaba tudo tá bom. Meu Deus. Não, pelo amor, dá um tapa no cabo desse e rodar. Porque vou botar o dedo dele na tomada para ver se ele. Porque, meu irmão, viver a vida sem sentido, sem perspectiva de crescimento, de avanço, é muito ruim, meu irmão. É muito ruim. E Deus é um Deus de avanço, de crescimento, de abundância, de pensamento alto. Quando Deus olhou, viu tudo sem forma e vazio, que era talvez minha vida e sua vida, depois da queda, ficou sem forma e vazio. Mas o Espírito de Deus soprou sobre as nossas vidas, tudo se fez novo. Hoje nós temos a inspiração de Deus, nós somos pessoas criativas. Criativos no louvor, criativos na palavra, criativos para olhar os carros dos irmãos lá fora, criativo para apertar na mão dos irmãos. Criatividade, meu irmão. Deus é um Deus criativo e crescimento tem a ver com criatividade. Temos que ser criativos. Aquilo que eu tenho como inspiração, Deus trata com minha personalidade, com aquilo que Deus tem na minha vida, tem na sua vida diferente. Então nós juntamos fazendo algo espetacular. Ninguém ministra louvor igual a ninguém aqui. Graças a Deus, cada um tem sua própria forma de fazer as coisas e Deus trata. Mas que nós temos que ter unidade, não é fazer tudo do mesmo jeito, é unidade no espírito, de um propósito. Então, um propósito em Deus de avanço. E quando vem uma unção sobre a vida da liderança, vocês dizem, é tempo de avanço, vamos crescer, estamos crescendo, vamos alargar. Então entenda uma coisa, meu irmão, pega junto. Pega junto. Porque isso vai afetar a sua família, isso vai afetar o seu negócio. Lembra que eu falei que nós temos que ser organizados para semear? Porque com uma pessoa desorganizada, ela não vai pegar aquilo que ela não tem, o que ela deve lá fora. Então temos que ser organizados para poder semear no reino. Deus conta com isso, com organização, com planejamento. Há planejamento, há inspirações. Amados, nós falamos essas palavras comuns para nós, mas essas palavras inspiradas por Deus, com a unção sobre as nossas vidas. Sabe, existia pessoas no nosso meio da música no passado, que viam um som sobre a vida deles, para eles tocar o instrumento e as coisas acontecerem. Davi teve uma experiência como essa, de tocar instrumento com a experiência do Espírito Santo sobre a vida dele, e ele tocou e Saul era liberto de demônios. Existe uma inspiração dentro de você, não só no lado da música, mas qualquer coisa, num apertar de mão, em uma mensagem. Há uma habilidade dentro de você para transformar pessoas. Quando nós pensamos em crescimento, pensamos em criatividade, meu irmão. Vinda do Espírito, que já está dentro, você já nasce com isso. E o Espírito vai, capacita e potencializa aquilo que está dentro de você. Sabe, ninguém nasce grande, nasce pequenininho e vai desenvolvendo. Então Deus vai dando, vai respaldando aquilo que você vai crescendo, e você firmado nos fundamentos da fé, você vai dando passo, vai dando outro, como uma criança que começa a andar. Muitas vezes a criança começa a andar confiando no pai ou na mãe que está na frente. E nós, no início da nossa fé, nós vamos confiando. Mas nesse fato, isso tem que permanecer para o resto da vida, porque nós temos que ir com criança, sempre dando nossos passos, confiando que o nosso Deus está conosco. Mas a nossa fé vai tomando um volume maior, que a esses milagres não vai servir só para a nossa vida mais. Nós vamos ser agentes de milagres. A igreja que tem uma mentalidade de crescimento, ela é agente de milagres. Ela não quer só receber, venha para o culto da benção, venha para o culto do... desculpa. Venha do culto de receber seu quê? Receber seu carro. Não, venha adorar o Senhor, porque você é um milagre e você vai transformar através da sua vida. Sabe, nada nos falta, meu irmão. Nós temos tudo. A igreja que entende sobre crescimento, ela sabe os seus fundamentos. E quando nós conhecemos, como falei no início, nossos fundamentos, nós podemos andar com segurança. Deus falou, Ele disse, acabou-se. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, Felipe. Vai crescer o seu empreendimento. Deus tem coisas novas, até chegar a um ponto que o seu ministério, você não vai precisar mais disso. Coisas Deus está trazendo. Criatividades. Vai prosperar. Crescimento. Crescimento. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Pessoas vão empreender e vão perceber nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tendo dinheiro para semear valores altos no reino. E pense primeiro na sua igreja local, onde você se alimenta. Aleluia, aleluia. Quando eu pensei, eu sempre disse ao pastor um tempo atrás, quando eu penso em pregar aqui, amados, ou qualquer lugar, eu venho com expectativa, porque Deus vai mudar coisas em mim e vai trazer uma nova unção, uma nova perspectiva. Então eu venho com o teste vindo para um evento. Se eu venho ministrar o louvor, eu venho com o teste vindo para um evento. É um momento da minha vida, porque amanhã pertence ao Senhor. E o que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer hoje. A pertence ao Senhor amanhã de repente o Senhor volta. Amém, glória a Deus. Mas o que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer hoje. Amanhã não te pertence, meu irmão. Se tem que semear, semeia hoje. Se tem que dar um glória, dá glória hoje. Se tem que levantar sua mão, levanta hoje. Se tem que abraçar, abrace hoje. Não é o ano que vem não, é esse ano ainda. Se tem que melhorar, melhora hoje. Aleluia, aleluia. Estamos avançando, meu irmão. Não vamos avançar, nós estamos avançando. Fundamentos foram colocados. E as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. Estão acontecendo. Aleluia. Fica de pé um pouco, amados. Estamos encerrando. Louvor, pelo amor de Deus, vem para cá. Você pode render graças ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Levante suas vozes, renda graças ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, pelo um tempo de crescimento, de avanço. Aleluia. Muitas vezes, Pai, nós nos sentimos esgotados, nossos sentidos naturais. Mas nós somos renovados pelo Teu Espírito quando não cremos na Tua palavra. Há um novo modo de ver, Pai, as coisas. Muito obrigado, Pai, pela nossa mentalidade velha indo embora. Não porque nós estamos prestes a romper um ano, Pai, mas porque a Tua palavra vai continuar hoje, foi ontem, é hoje e vai continuar sempre, para sempre. Esse ano, o ano que vem, daqui uma hora, todo o tempo, Pai. Hoje o Senhor tem uma palavra para nós de avanço, de crescimento, de criatividade. Nós cremos, agarramos e recebemos. Nós cremos, agarramos e recebemos. Alargamos as nossas tendas. Estabelecemos em nós princípios divinos. Aleluia, aleluia. Não vamos ser fracassados, não vamos ser decepcionados. O medo não vai nos atragar. Nós vamos avançar com a palavra. Pessoas estão precisando de uma palavra de libertação, de cura, de preservação. Nós somos, Pai, a cura está em nós. Aleluia, aleluia. Tu nos confiaste essa palavra da fé, a palavra que nos criou, a palavra que nos gerou, a palavra que nos curou, a palavra que nos revelou, a palavra que nos levantou, a palavra que tirou do medo, a palavra que ressuscitou dentre os mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje somos justiça de Deus. Podemos entrar diante de Ti e dizer: Pai, obrigado, Senhor. Cheguei diante da sala do trono e dizer: Pai, hoje eu sou Teu filho. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Aleluia. Somos gratos, Pai, que somos salvos. Não temos nada, falta de nada. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a preservação, nós temos a cura, nós temos dinheiro quando precisamos. O crédito de Deus está sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Dinheiro não vai ser problema nunca para nós, Pai. Porque Tu és o dono do ouro e da prata. Aleluia. Chegando. Provisão chegando. Provisão chegando. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Jireh, o Deus. Aleluia. Aleluia.
Nós não temos mais medo de nada, Pai. Quando olhamos para Ti, só vemos certeza. Certeza do nosso amanhã, certeza do nosso presente, certeza que quando lançamos palavras no mundo espiritual, algo vai descer dos céus. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Oh. Estou cercado pelos braços do Pai. Aleluia! Estou cercado por canções de liberdade. Hoje eu sou livre da escravidão. Aleluia! Da escravidão. Somos filhos e filhas. Somos filhos e filhas. Oh! Então cantemos, sou livre. Você abriu o mar. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos. Aleluia. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Somos filhos. Filhos de Deus. Herdeiros. Herdeiros. Aleluia. Aleluia. Somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, ah. Oh. Aleluia. Oh, é tempo de avanço, meu irmão. Ele abriu o mar. Ele abriu o mar para que nós possamos passar. Um dia ele morreu. O véu do templo foi aberto. Temos acesso às riquezas de Deus. A sua presença é a riqueza que nós temos. Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou a sorte de Sião. Estamos com quem sonha. Sonhamos o sonho de Deus. Sonhamos o sonho de Deus. Pastor, nós sonhamos o sonho de Deus. Quando sonhamos o sonho de Deus, as coisas acontecem. Nós nos inclinamos ao querer de Deus. Nos colocamos no sentimento daquilo que Deus quer. É sonhar o sonho de Deus. É estar dentro. Aleluia. Deus se alegra com isso, meu irmão.
Aleluia! Aleluia!